No Foro de São Paulo, que a mídia militante diz que não existia, Lula diz o que todos já sabiam. É comunista, quer lutar e destruir os valores da direita, como família, religião e patriotismo. Além de receber e justificar ditaduras, Lula se candidata a ditador, relativizando a própria democracia. Só não vê quem não quer. O objetivo de Lula e do PT é transformar o Brasil numa ditadura de esquerda. Primeiro, não esquece, assine a Gazeta do Povo para preservar a tua liberdade de consciência, se informando melhor. Aqui você vai encontrar em nossas matérias e colunistas a matéria-prima para se libertar das amarras de uma narrativa falsa que levou o Brasil ao descaminho ditatorial onde estamos hoje. Lula desnudou a verdade que todo mundo já sabia, mas toda a mídia e a inteligência de esquerda negavam e até debochavam. Lula se disse comunista, inimigo e combatente de valores como família, religião e pátria, como bem mandava Lenin lá na Revolução Comunista Russa de 1917. Lembra quando algum jornalista ou esquerdista dizia que comunismo era bicho-papão, ressuscitando uma teoria da conspiração de uma direita delirante? Pois bem, confira aí nas próprias palavras do petista ditas durante o Foro de São Paulo, um conluio de ditadores latino-americanos realizado aqui, no Brasil, sob as barbas e bênçãos de Lula. Aqui no Brasil, nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. E nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Isso não nos ofende. Isso nos orgulha. E é por isso que eu aprendi ao longo da minha vida respeitar e admirar o companheiro Fidel Castro. Que a América Latina viveu o seu melhor momento em 500 anos de 2002 a 2010. Foi a vitória na Argentina, no Chile, no Brasil, na Venezuela, no Equador, além da vitória do nosso companheiro Chávez na Venezuela. Por que nós criamos o Fórum de São Paulo? É que em 1985 eu tinha consciência de que jamais a gente poderia chegar ao poder pela via do voto, pela via democrática. O problema não é Lula dizer que é comunista e contra os valores do povo brasileiro. O problema é ele dizer e querer estar destruindo esses valores através da instrumentalização do Foro de São Paulo, que é um ajuntamento periódico de ditadores de esquerda. Ditadores sanguinários, como o da Venezuela, da Nicarágua, de Cuba, se juntam a Lula para destruir a liberdade, esfacelar o conceito de pátria e de família nos moldes do que pregava o próprio Lenin, lá em 1917, no meio da Revolução Russa, para firmar um aglomerado de nações que juntas formaram o bloco comunista da União Soviética. A América Latina hoje é inteiramente dominada por governos autoritários de esquerda. A ideia ideal de um bloco de ditaduras é o sonho quase visível de Lula e do PT. Aqui no Brasil, há hoje uma ditadura sutil do judiciário, em que, através de um discurso falsamente democrático, a liberdade de expressão foi em grande medida suprimida, censurada. Essa mesma injustiça suprema oficial arrancou Lula da cadeia para se tornar candidato a presidente e agora candidato a ditador. Sim, resta combinar com os juízes supremos que não querem largar o osso da juristocracia. Por Lula, a democracia seria relativa. Relativa democracia e absoluta ditadura dele, de Lula e do PT. Confere aí. A Venezuela, ela tem mais eleições do que o Brasil. A Venezuela, desde que o Chávez tomou posse... Mas eleições não garantem democracias, né, presidente? Deixa eu lhe falar uma coisa. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. Eu gosto de democracia porque é a democracia que me fez chegar à presidência da República pela terceira vez. Lula diz na cara de pau que Venezuela tem democracia porque tem eleições sabidamente fraudadas. Lula justifica torturas, assassinatos, estupros, choques elétricos,
todo tipo de atrocidade verificada pela própria ONU, numa das mais truculentas ditaduras do mundo. O Lula não tá gagá. O Lula sabe o que está fazendo. Sabe que países como a Venezuela, Cuba, Nicarágua, que ele reverencia e juntou aqui, são ditaduras sanguinárias. Sabe, como disse na sua fala acima, que essas ditaduras se travestem de democracia. Para o quê? Para enganar você, trouxa. Foi a tática do discurso e ação consolidada no Foro de São Paulo desde os anos 90, como ele mesmo, o Lula, disse. Usar do conceito da democracia para subverter a democracia em nome de uma junta ditatorial de comunistas que hoje dominam a América Latina. Todos sabem e sempre souberam que Lula era candidato a tirano. Ele o evidenciou na campanha, dizendo que ia perseguir adversários da Lava Jato, que ia querer regular meios de comunicação, mídias sociais. Todos sabem que Lula sempre não só reverenciava, como financiava ditaduras pela América Latina e pelo mundo quando foi presidente. Todos agora fingem espantos. Da mídia, que o ajudou a eleger, ao judiciário, que também o ajudou a eleger. Não adianta o ministro Gilmar Mendes ensaiar indignação e dizer que democracia não é relativa. Sabe por quê? Porque quem começou a relativizar a democracia foi o próprio Supremo Tribunal Federal, caçando políticos, censurando, prendendo jornalistas, prendendo deputados, cerceando a liberdade de expressão em todos os seus níveis e soltando um bandido condenado para se tornar presidente da República. Tudo isso em nome de um falso discurso relativo da democracia. Também não adianta a própria mídia mentir para todos e para si mesma que ela, a mídia, não inventou um falso discurso de defesa da democracia para arrancar Bolsonaro do poder e colocar Lula lá, o candidato a ditador que agora preside o Brasil. Estamos já numa falsa democracia, onde cada vez mais a liberdade de expressão é massacrada, onde pessoas são presas por crime de opinião. Para se transformar numa ditadura total aos moldes da Venezuela, é um passo. E é importante salientar que quem ajudou a eleger Lula ajudou a implantar a ditadura no Brasil. E os dois maiores cabos eleitorais de Lula foram o judiciário e a grande mídia. Que o povo brasileiro se proteja, que a família brasileira cristã se proteja, que a pátria livre brasileira se proteja contra o comunista Lula que os deseja destruir.